Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico, pesquisador dos cultos solares de Apolo, Mitra e Hélios, e estou aqui mais uma vez para trazer um conteúdo relacionado à mitologia grega, mas nesse momento aqui agora nós estamos trazendo conteúdos relacionados a aspectos das divindades primordiais, mais especificamente uma divindade primordial super importante, que é a deusa Geia ou a deusa Gaia. Então, como foi falado no último conteúdo que eu comentei sobre o surgimento do caos, que era um princípio indefinido, um princípio sem personalidade, um princípio meio que amorfo, então o caos ele gerou entre várias divindades, entre vários princípios, ele gerou Geia. E a partir daí a mitologia grega ela toma um formato que eu diria que ela é um formato que vai se complexizando até a chegada dos deuses olímpicos, mas esses deuses olímpicos eles vão dever bastante a Geia ou Gaia. Inclusive vai acontecer um acordo entre Geia e Zeus, mas isso eu vou falar depois, tá? Então hoje a gente vai falar, acredito que eu vou deixar em 2 conteúdos sobre Geia, sobre Gaia, para com que a gente possa pensar esse princípio feminino fundante na mitologia grega, que eu diria que também que é extremamente interessante e eu diria que único até dentro das grandes mitologias que a gente pode recordar. Bom, então eu vou recordar aqui no caso do Hesíodo, né, eu vou fazer uma pequena leitura em relação ao surgimento do que Hesíodo entende sobre a teogonia. E Hesíodo aqui no primeiro canto ele fala que a Terra primeiro pariu igual a si mesma ao céu constelado. A gente sabe que nós estamos aqui falando de divindades que estavam associadas a princípios ligados a fenômenos naturais. Então a gente vai ver que muitos dos deuses, desses deuses aqui, eles estão associados a elementos da natureza. Então Geia ou Gaia é a terra, né? Então nós estamos num período em que a natureza ela era divinizada. A gente não vai encontrar no mito de Gaia, por exemplo, uma personalidade complexa como a personalidade de Hera, que seria a neta dela, a neta mitológica. A gente não vai encontrar na personalidade de Gaia uma personalidade como a de a deusa Atena, a deusa da sabedoria. Não, nós estamos aqui pensando em termos de que estamos ligados, estamos observando, estamos tendo acesso a um conteúdo extremamente antigo e que a natureza ela era vista pelas pessoas daquele período de uma forma divinizada. Não havia um entendimento, e aí eu parto do princípio de uma inteligibilidade de como as pessoas viam aquilo que os cercavam, não havia um entendimento de como as coisas eram criadas e surge naturalmente, eu diria que até imediatamente, o entendimento de que havia um princípio divino em relação à terra em que as pessoas estavam se situando. Então Geia, essa terra, a terra, não vamos pensar em termos apenas de globo, mas também porque eles também não tinham conhecimento disso, mas também em relação a onde se estava pisando, aonde se estava vendo montanhas, campos, isso e aquilo. Então se percebia que naturalmente apareciam plantas, apareciam árvores, muitas vezes animais que não se encontravam uma origem muito clara, né? Então tudo era ligado ao ventre de Geia, ao ventre de Gaia, que naturalmente produzia. Então, aqui no primeiro canto da teogonia, vou mostrar aqui rapidamente, né? Então, aqui a teogonia. Então, o Hesíodo diz assim: Terra primeiro pariu igual a si mesma o céu constelado, para cercá-la toda ao redor, e ser aos deuses venturosos sede irresvalável sempre. Então o princípio que Hesíodo está dizendo aqui é que ela gera Uranus, né? Ela gera o céu constelado, que é o céu estrelado, diferentemente do céu diurno, mas o céu noturno era impactante demais para as pessoas na antiguidade. Aliás, eu diria que ele continua a ser impactante. Nós que muitas vezes moramos em cidades com muita luz, com muita luz artificial, a gente fica impactado quando a gente chega num céu
do interior, no céu de locais em que não existe tanto essa ação das luzes artificiais, e a gente vai ser maravilhado com o céu noturno. Então, o céu noturno, de fato, ele é maravilhoso. Existe um fato muito interessante que uma vez aconteceu, vou falar bem rapidamente, que aconteceu numa cidade dos Estados Unidos, me foge agora o nome, em que as pessoas tiveram lá uma queda de energia, e depois, no decorrer dessa queda, várias pessoas começaram a ligar para a polícia dizendo que tinha alguma coisa estranha no céu, como se tivesse alguma coisa estranha, obscura, diferente, e nada mais era do que o braço da Via Láctea que as pessoas estavam visualizando e nunca tinham visto por conta do excesso de luz artificial das cidades. Mas enfim, então Hesíodo diz que ela gera por ela própria Uranus, o céu constelado, e ela vai ser, também uma fala que o Hesíodo registra aqui dela, sede irresvalável sempre aos deuses venturosos. Então, Geia vai ser a segurança das pessoas, mas além dela ser a segurança das pessoas, ela vai ser a segurança inclusive dos deuses. Pariu altas montanhas, belos abrigos das deusas ninfas que moram nas montanhas frondosas, e pariu a infecunda planície impetuosas de ondas, o mar. Então, além do céu estrelado, além de Uranus, Geia ou Gaia gerou o mar. Então, observe. Então, nós temos esses três elementos extremamente grandes, extremamente complexos. Eu fui criado na beira da praia, na beira do mar. E o mar é impactante, o mar é muito grande, o mar é imenso, né? O mar ele nos deixa em silêncio. Então, observem que a antiguidade dava para Geia essa capacidade de ter gerado o céu estrelado e um outro princípio gigantesco que é o mar. Depois pariu do relacionamento com o céu, com Uranus, o oceano de fundos redemoinhos, Céus, Crio, Hiperion, Iápeto, Teia, Reia, Temis, Mnemosne, Febe, Tétis e após com ótimas armas, Cronos, de curvo pensar, filho o mais temível, que detestou o florescente pai. Então, com Uranus, a Gaia, ou Geia, ela gera a raça dos titãs. Ela gera a raça dos titãs e ela fecundava, segundo a mitologia, sem parar. Uranus, ele tinha um desejo incontrolável, ele tinha um desejo que não parava em relação à sua companheira e obriga ela a diariamente, constantemente, incansavelmente, incessantemente a gerar. Então, não apenas todos os princípios que nós podemos observar da natureza, mas de uma maneira macro, mas também micro, Geia, o ventre de Geia, era obrigada a produzir cada vez mais seres. Então, houve ali um relato que Hesíodo diz dos 12 titãs, né? Então, 12 titãs, então 6 titãs machos e 6 titãs fêmeas. Depois Geia vai gerar os ciclopes e os hecatônquiros, né? Então, os ciclopes são 3 e os hecatônquiros também são 3. Então, só que Uranus, ele tinha pavor dos hecatônquiros, que eram seres extremamente monstruosos, que são um dos simbolismos das tempestades. Então, assim como os ciclopes vão ser os simbolismos dos relâmpagos e dos trovões, e obrigou a Geia a manter no seu ventre os hecatônquiros. Esse princípio vai fazer com que, de não permitir que a esposa tivesse os seus filhos, que ela colocasse a luz do sol, a luz do nascimento dos seus filhos, e também esse gerar sem cessar, vai fazer com que Geia desenvolva um grande ódio pelo esposo divino e ela pede ajuda aos titãs. Bom, todos os titãs eles vão recusar a tarefa de dar algum tipo de parar a ação do pai. Um aceita a incumbência e, juntamente com Nix, que é a noite, Geia forja uma foice e entrega a Cronos. E num certo momento, Cronos, quando Uranus foi mais uma vez fecundar Geia,
Cronos castrou o pai, e a partir daí ele assume o poder do pai, ainda que não haja um reinado de equilíbrio. Então o Cronos ele é sempre chamado de um deus de mente tortuosa, né? Ele é um deus de mente tortuosa. Então, assim como Uranus era um princípio que ainda nós estamos pensando em um princípio muito forte, muito primitivo, muito recuado, Cronos também não é diferente, tá? Então, assim, quando ele substitui o pai, ele também instaura uma tirania pior do que o pai, na verdade. Existem também divindades de que Geia vai gerar espontaneamente, tá? Eu vou fazer aqui uma pequena leitura, bem rapidinho, prometo que eu não vou cansar ninguém aqui, tá? Então, ela gera com a concordância ou com a participação de Uranus, ela também gera em relação à sua participação em relacionamento com pontos, o mar que eu tinha falado, mas também ela gera espontaneamente. Então, ela gera, por exemplo, Piton, né? Ela gera Piton, possivelmente sem a participação desse deus, do deus Uranus ou de Pontos, o mar, que inclusive é citado nas Metamorfoses de Ovídio. Ela gera todos os monstros, ou grandes, importantes monstros da mitologia primordial. Então, o dragão da Cólquida, que vai ser um dragão que está relacionado às gestas de Jasão, ela que gerou sozinha, né? O dragão do Jardim de Hespérides, que ficava no fim do mundo, que está relacionado a uma das tarefas de Héracles, uma das últimas tarefas de Héracles. E esse dragão, ele cuidava de uma planta, de uma árvore, que era uma árvore maravilhosa, que produzia frutos de ouro, alguma semelhança com a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Da mitologia judaico-cristã. Mas enfim, ela é a mãe desse dragão. Ela gerou uma figura interessantíssima, que é o Erictônio, do qual Erictônio tinha sido provocado por uma tentativa de estupro de Hefestos contra Atena. Hefestos chegou a ter o seu prazer, ele consegue ejacular nas pernas de Atena. Atena enxuga o sêmen com um pano, joga no chão, e esse sêmen tocado no chão faz com que Geia fecunde Erictônio, que é o deus, que é o rei primordial, o primeiro rei da cidade de Atenas, né? Ela gerou um grupo de seres que é citado na República de Platão, que são os andrógenos. Então, que segundo o próprio relato lá filosófico, os andrógenos eram ligados pelo umbigo, e eles eram ao mesmo tempo homem e mulher, e tinham uma extrema força, uma tremenda força. Eles viviam girando, até que Zeus, preocupado com o poder desses seres, joga um raio e provoca a separação desses corpos de andrógenos, e aí surge um dos mitos de origem sobre a questão dos gêneros, masculino e feminino, né? Então, segundo o mito, os andrógenos eles foram gerados por Geia. Os pigmeus também, que eram considerados figuras maravilhosas, fantásticas, mitológicas, segundo os relatos antigos, tinham sido gerados por Geia. Eu vou falar agora rapidamente dos três grupos importantíssimos que vão estar relacionados à geração de Geia, que obviamente estão ainda ligados aos aspectos de visão da mitologia, em que havia uma deificação da natureza, que são os titãs, os gigantes e, por fim, Tifão, que é o último filho de Geia e que vai ser a dor de cabeça dos deuses olímpicos quando termina a titanomaquia e a gigantomaquia. Bom, quando acontece a chegada de Cronos até o poder, porque ele havia destronado o pai, preocupado com o futuro e sabendo a partir de um oráculo da própria Geia, segundo alguns autores, ou de uma das irmãs, segundo outros autores, ele seria destronado por um filho.
Não querendo que isso acontecesse, ele não, diferentemente do pai, que deixava todos os filhos encerrados dentro do ventre de Geia, Cronos ele começa a engolir os filhos. Então, mal os filhos nasciam, ele ficava junto de Reia, que era a esposa dele, e ele engolia inteiro o filho. Querendo um dia acalentar uma criança, Reia consegue enganar a vigilância de Cronos e entrega uma pedra para ele que engole sem perceber. Essa pedra ela foi substituta do grande Zeus, de Zeus que havia nascido e que Reia queria acalentar. Para poder proteger Zeus de qualquer tipo de agressão ou mesmo de que ele acabasse no ventre do pai, a criança foi entregue aos sacerdotes dos sacerdotes dela, do culto de Reia, os Curetes, na ilha de Creta, e ali eram festas o tempo inteiro para abafar o som da criança. Pois bem, então quando Zeus cresce, ele vai enfrentar o pai, ele vai fazer com que o pai vomite todos os seus irmãos que estavam adultos e crescidos dentro dele, e aí começa um episódio, um período dentro da mitologia grega que é chamada a Titanomaquia, que é o conflito entre os deuses olímpicos, alguns heróis que ajudaram os deuses, inclusive Heracles participou da Titanomaquia, e a raça dos titãs. Alguns titãs não se envolveram com o problema, não se envolveram com o conflito, mas a maioria deles se envolveu. Bom, os titãs foram vencidos na Titanomaquia, que é um fenômeno, que é um evento, um episódio que dura 10 anos. Logo após eles serem vencidos, contra eles foi gerado os gigantes, que eram seres híbridos, metade corpo antropomórfico, então corpo de homem, e metade corpo de serpente, como era característico do entendimento de tudo que a Terra produzia. Então, teve serpente, teve um corpo de serpente, era naturalmente tido na antiguidade como tendo sido gerado por Geia. Então, surge a raça dos gigantes, e esses gigantes também, um a um, eles foram sendo vencidos. Esse período, esse momento, chama-se de gigantomaquia. E por fim surge Tifão, que eu tinha comentado uma vez que Tifão talvez seja o princípio do mal absoluto que acontece na mitologia grega. Diferentemente de outras mitologias, que a gente identifica uma espécie de equilíbrio, talvez não necessariamente equilíbrio, mas de uma força extremamente poderosa que está associada ao mal, dentro da mitologia grega não há tão claro essa presença do mal absoluto, como a gente pode encontrar nas religiões tradicionais mais complexas ou modernas, como o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, né? No caso do cristianismo, nós temos a figura de Satanás, do diabo, e os seus acólitos, né? os seus seguidores, que são os demônios. Dentro da mitologia grega não há essa presença. Existe a presença ou o nome de demônio, de daimon, mas não significa para eles o que significa dentro do imaginário da religião cristã. Pois bem, então Tifão ele simboliza possivelmente esse mal absoluto. Ele consegue fazer com que os deuses eles sejam quase que vencidos. Só que Tifão se conseguiu aprisionar Tifão embaixo do Monte Etna, que é um vulcão, né? Então, quando se percebia algum tipo de erupção do Etna na antiguidade, era como se Tifão estivesse ainda querendo sair, só que ele estava preso por cadeias inquebrantáveis que haviam sido forjadas por Hefestos, um dos olímpicos. Após esse conflito terminar, houve um acordo entre Geia e Zeus, em que Zeus ele aceita a presença de Geia como uma titã olímpica, que não acontece com nenhum outro titã. Não aconteceu isso com Prometeu, não aconteceu isso com Epimeteu, não aconteceu com nenhum outro titã. Então, foi identificado a importância de Geia dentro até do conflito que ela se apresentou para com que os deuses fossem confrontados. Pois bem, se a gente observar esse mito de Geia, a gente claramente nota de que existem resquícios ou talvez uma apresentação sem muita névoa de um culto matrilinear ou de uma divindade matrilinear que foi extremamente importante na antiguidade
e que de tão importante foi, não se conseguiu se esconder ou se excluir essa figura dentro dos contos da mitologia grega. Geia, ela é a fonte. Quando Hesíodo diz que ela é sede irresvalável dos deuses sempre, talvez ele estivesse falando de algo que ele não conhecia ainda. A gente sabe que Hesíodo é um poeta muito recuado. Mas, de fato, se a gente observa a presença de Geia na mitologia, eu diria que o princípio que começa das divindades primordiais, da primordialidade do mito, até o mito dos deuses olímpicos, Geia é a única divindade que percorre todo esse trajeto. Então não há Deus que esteja no começo e no ápice da mitologia grega, no caso da figura dos deuses olímpicos. Bom, eu vou encerrar por aqui agora, tá? Já chegamos a 20 minutos, então já é um tempo considerável. Se você chegou até aqui, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que ative as notificações, chame pessoas amigas. Se você chegou aqui por uma recomendação do YouTube, convide uma pessoa conhecida que você sabe que gosta do conteúdo de mitologia grega. Então, meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico e pesquisador dos cultos solares de Apolo, Hélios e Mitra, e é um prazer estar aqui com a presença de todos. Então, eu vou dar continuidade ainda a um segundo momento da deusa Geia, para com que a gente possa, de fato, fechar o que realmente a divindade significava, e na próxima semana eu estarei aqui atualizando esse conteúdo. Quero também dizer que já tem alguns convidados especiais já na agulha para chegar aqui, para agregar conhecimento, né? Então, fiquem atentos a essas presenças, a esses pesquisadores, esses estudiosos, essas pessoas que têm um interesse nas suas diversas áreas em relação à mitologia grega. Novamente é um prazer, quero deixar aqui um abraço a todos e até um outro momento. Até breve.